Rodolfo, um homem comum, vivia seus dias tranquilo. Ele era uma pessoa simples, que gostava de apreciar as pequenas coisas da vida. Caminhava pelas ruas movimentadas da cidade, observando as vitrines das lojas e as pessoas apressadas ao seu redor. Trabalhava em um escritório, onde passava a maior parte do seu dia. Seu trabalho era monótono, mas ele encontrava satisfação em sua rotina. Voltava para seu apartamento modesto, onde se sentia confortável e seguro. Sua vida era uma rotina previsível, até aquela noite. Ele saiu do trabalho ao entardecer, como de costume, e caminhou pelas ruas iluminadas pela luz dos postes, pensando no que iria jantar. Dormiu profundamente após um dia exaustivo, sem saber que a noite lhe reservava um destino cruel. O cansaço o dominou e ele adormeceu rapidamente, mergulhando em um sono profundo e reparador. Em seus sonhos, tudo parecia normal. Ele se via em um lugar familiar, onde tudo estava em harmonia. Sentia uma paz interior que há muito não experimentava. Estava em um parque ensolarado, crianças corriam, pássaros cantavam. O sol brilhava intensamente e o céu estava de um azul profundo. Ele caminhava pelo parque, sentindo a brisa suave no rosto. Um sentimento de paz tomava conta dele. Ele sorria, apreciando cada momento, cada detalhe ao seu redor. Era como se o tempo tivesse parado e ele pudesse desfrutar daquela tranquilidade para sempre. De repente, o céu escureceu, o vento ficou gélido. As nuvens começaram a se formar rapidamente, cobrindo o sol e trazendo uma sensação de inquietação. A atmosfera mudou drasticamente. O parque, antes acolhedor, se tornou frio e sinistro. As árvores balançavam violentamente com o vento e uma sensação de medo começou a tomar conta dele. Rodolfo acordou em um sobressalto. Seu coração batia acelerado e ele sentia o suor frio escorrendo pela testa. Estava em um lugar escuro, úmido e frio. As paredes ao seu redor pareciam se fechar, criando uma sensação claustrofóbica. O ar era denso, pesado, difícil de respirar. Cada inspiração parecia um esforço monumental, como se o próprio ar estivesse contra ele. Sentia o cheiro de terra molhada e algo indefinível, putrefato. O odor era tão forte que quase o fazia engasgar. Onde ele estava? Como foi parar ali? Sua mente estava um turbilhão de perguntas sem respostas. A escuridão o impedia de ver qualquer coisa. Era como se estivesse envolto em um véu negro, sem qualquer ponto de referência. Levantou-se com dificuldade, as pernas bambas, e começou a tatear as paredes. Cada movimento era cauteloso, temendo o que poderia encontrar. Pareciam frias, úmidas, como pedra. A textura áspera das paredes arranhava suas mãos, aumentando sua sensação de desconforto. A cada passo, a sensação de estar preso aumentava. Era como se o espaço ao seu redor estivesse se fechando, sufocando-o lentamente. O silêncio era absoluto, exceto pelo som da sua própria respiração, que ecoava no espaço. Esse som, que normalmente passaria despercebido, agora parecia ensurdecedor. Tateando o caminho, Rodolfo encontrou uma saída. Uma luz fraca penetrava por uma abertura na pedra. Saiu, cambaleando, para uma floresta escura e densa. Árvores retorcidas e grotescas se erguiam como espectros. O silêncio aqui era ainda mais profundo, opressivo. Ele começou a andar sem rumo, na esperança de encontrar um caminho de volta, um sinal de civilização. A floresta parecia se estender infinitamente, cada árvore idêntica à outra. O medo, como uma sombra, o seguia de perto. No meio da floresta, Rodolfo encontrou uma cabana de pedra. Parecia abandonada, coberta de musgo e trepadeiras. A porta rangeu quando ele a empurrou. No interior, apenas um espelho empoeirado, refletindo a luz fraca que entrava por uma fresta. Ele se aproximou do espelho. Seu reflexo era pálido, com olheiras profundas. De repente, o reflexo sorriu,
um sorriso maligno que não condizia com o medo em seus olhos. Uma voz rouca ecoou da superfície fria. Você nunca irá escapar. Os dias se transformavam em noites e as noites em dias. Rodolfo vagava pela floresta, sempre retornando à cabana, ao espelho. A cada visita, a voz se tornava mais forte, mais zombeteira. A promessa de aprisionamento ecoava em seus ouvidos. A comida era escassa, a água mais ainda. A fome e a sede o atormentavam, mas o medo era ainda maior. Estava perdendo as forças, a esperança. A cada nascer do sol, a esperança renascia, apenas para se esvair com o anoitecer. Rodolfo não sabia há quanto tempo estava preso nesse ciclo. Os dias se misturavam e a noção de tempo se perdia. A floresta, que antes parecia um refúgio, agora era um labirinto sem saída. Cada passo que dava parecia levá-lo de volta ao mesmo lugar, à mesma cabana, ao mesmo espelho. O espelho, com sua superfície fria e reflexiva, era um lembrete constante de sua prisão. A voz que vinha dele era uma presença constante, zombando de sua situação, prometendo que nunca escaparia. Cada vez que olhava para o espelho, sentia um calafrio percorrer sua espinha. A comida e a água, que antes eram abundantes, agora eram raridades. Rodolfo se via forçado a racionar cada migalha, cada gota. A fome constante fazia seu estômago doer e a sede deixava seus lábios rachados e sua garganta seca. A cada dia que passava, sentia suas forças diminuírem. A exaustão física era acompanhada por um cansaço mental, uma sensação de desespero crescente. O medo de nunca escapar, de estar preso para sempre, era uma sombra constante em sua mente. Mas, apesar de tudo, havia momentos de esperança. A cada amanhecer, quando os primeiros raios de sol penetravam a escuridão da floresta, Rodolfo sentia uma faísca de esperança. Talvez hoje fosse o dia em que encontraria uma saída, uma maneira de quebrar o ciclo. Mas, à medida que o dia avançava e a noite se aproximava, essa esperança se desvanecia. A escuridão trazia de volta o medo, a voz zombeteira e a sensação de estar preso em um ciclo interminável. E assim, Rodolfo continuava dia após dia, noite após noite, preso em seu próprio ciclo interminável de esperança e desespero. Em um momento de desespero, Rodolfo tentou quebrar o espelho. Se o reflexo era a chave, destruí-lo o libertaria. Mas a pedra era dura, resistente. Seus esforços foram em vão, apenas aumentando sua frustração e desespero. Exausto, caiu de joelhos. Olhou para o reflexo no espelho. O sorriso maligno estava mais largo. Os olhos brilhavam com malícia. Você não entende? Zombou a voz. Este é o seu lugar agora, para sempre. E assim, Rodolfo permaneceu. Um prisioneiro em seu próprio pesadelo, observado por olhos cruéis que refletiam sua derrota. Do outro lado, sua vida continuava, um eco distante e inalcançável. A vida que ele conhecia, as pessoas que amava, tudo perdido, substituído pelo terror e pela solidão. Preso para sempre na prisão de sua própria mente, um lembrete cruel do poder aterrorizante dos pesadelos.